Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Rodrigo Patrão e no vídeo de hoje eu vou te explicar como eu saí de R$ 2.000 no primeiro ano da agência para um faturamento de R$ 10.000 em 6 meses. Eu trabalhava numa outra agência de marketing da minha região, que também é muito grande, e eu saí de lá, na verdade, recebendo R$ 2.200 com 6 meses de trabalho. E depois desses 6 meses que eu fiz ali, eu falei, eu acredito que eu consigo abrir a minha empresa. E dentro desses 6 meses, a partir do momento que eu saí, eu consegui ter um resultado de R$ 10.000 todos os meses a partir de lá. Como eu fiz isso? Como eu tive esse resultado? É isso que eu vou te explicar aqui no vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve nesse canal, porque o foco é te ajudar. Então, se você se inscrever, ativar a notificação, você me ajuda e ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Então, eu conto com você para poder fazer parte dessa comunidade de empresários, beleza? Vamos lá? Primeira coisa que eu fiz quando nós falamos de crescimento, de marca, de resultado, primeira coisa quando nós entramos no mundo digital é você aprender alguma informação, aprender alguma atividade, alguma tarefa que você vai executar para alguém. É sempre muito mais fácil você aprender com um cliente. Tá? Então, eu sempre tive o seguinte pensamento: você pode aprender sozinho, estar pronto para poder oferecer aquele produto, ou você pode aprender e receber por isso. E eu nunca tive medo de aprender e dedicar horas para poder colocar em prática aquilo que eu estava querendo aprender ou investir. Só que o que eu fazia? Ao invés de eu me sentir pronto para poder estar preparado para vender, eu já me jogava, eu falava, vou fazer. Então eu entrava numa responsabilidade com a pessoa de entregar aquele resultado para que eu realmente focasse no estudo, para que eu tivesse uma performance boa. E deu muito certo. Tá? Então, a primeira coisa que eu fiz para ter resultado foi aprender uma profissão a mais. Então eu era gestor de tráfego nessa agência, então eu precisei aprender como criar sites, eu precisei aprender como criar artigos, eu precisei aprender como ser um social media. E se você falar, pô Rodrigo, mas você já tinha experiência de outra empresa, de marketing, para poder trabalhar. De fato, eu já tinha uma experiência. Porém, se você acreditar que isso é uma vantagem competitiva e eu te falar que para você aprender a fazer gestão de tráfego, você precisa de 1 mês apenas, você vai falar, putz, eu tô perdendo dinheiro, porque você é simplesmente clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição, ir lá e aprender a fazer gestão de tráfego. Cara, não tem desculpa, é só você ir lá e aprender e vender para as pessoas. Olha aí, tem várias comunidades que oferecem esses serviços, que oferecem esses cursos. Existem vários vídeos gratuitos no YouTube. Não é porque eu tinha esse conhecimento que você não tem, que você não vai ter essa vantagem ou não vai ter essa possibilidade de crescer também. Então, só depende de você. Então, vai lá, estuda, aprende como fazer. Eu tenho certeza que você tem um grande mercado para poder explorar. Beleza? Então, faça isso. Primeira coisa, antes de oferecer algo para alguém, vai desenvolvendo a sua habilidade ou no percurso, para poder trabalhar ali recebendo, ou você desenvolve por um curto período de tempo para poder colocar isso no mercado. Mas isso funciona muito bem. Aprenda uma profissão, aprenda algo que vai te ajudar no digital. Segunda coisa que me ajudou muito, aprender a vender. Uma coisa que é muito importante, que eu vejo muitas pessoas tendo dificuldade, é que eles não sabem vender, eles até sabem fazer o serviço, mas eles não têm a capacidade de convencer a outra pessoa. Então, para você convencer uma pessoa, você tem algumas etapas que precisam ser seguidas. E é exatamente este o ponto onde as pessoas não prestam atenção. Acho que é simplesmente chegar ali, falar qualquer coisa e pronto, a pessoa vai estar convencida. Ou colocar o preço lá embaixo e as pessoas vão se sentir interessadas porque o preço está tão baixo que vale a pena fazer o serviço. Normalmente, o preço baixo ele é associado a alguém inexperiente num serviço de baixa qualidade. Então, nem sempre o preço vai ser um diferencial. O que você precisa entender é que quando você começa a trabalhar para alguém, você precisa ter algumas estratégias e precisa ter alguns conhecimentos para poder entregar. Mas, se você não aprender a vender, você não vai ter ninguém para poder fazer isso. Então, ou seja, você não vai ter clientes. Então, vender é fundamental. Então, a primeira coisa que eu fiz ali foi montar minha apresentação, montar minha tabela de preço, definir o que eu fazia, o que eu não fazia, montar o meu site estruturado para poder fazer essa apresentação, montar ali o nome da minha empresa, o logo da minha empresa, que não era o Rodrigo, tá? Não era a marca Rodrigo, era outra empresa, era a Agência X3, eu vou deixar o link dela aqui embaixo também. Por quê? Porque o foco era fazer com que essa empresa demonstrasse a credibilidade para a pessoa. Então eu fiz um site profissional, estruturei tudo, para que na hora da apresentação eu pudesse mostrar para o meu potencial cliente todo o conhecimento que eu tinha. Então tinha lá a página inicial, todas as páginas do serviço que eu executava, página de contato,
todas as informações que eu achava que era relevante colocar no artigo, né, como blog. Então, assim, eu montei toda a estrutura necessária para que a pessoa entendesse que eu estava falando sério com ela, que era um projeto sério, que era uma empresa séria. Então, tudo isso, na hora que eu fui vender, eu passava essa credibilidade para a pessoa, para que ela tivesse confiança em mim, mesmo não tendo nenhum cliente. E foi assim que eu fiz a primeira venda, a segunda, a terceira, e aí mais de 100 vendas. Então, todo o trabalho começou em pensar no projeto, desenvolver o projeto e aprender a vender. Terceira etapa, eu me associei a uma pessoa que me ajudou muito. Então, a minha sócia, hoje ela é minha esposa, então o foco principal que eu tinha, né, dentro da empresa era ser o cara estrategista. Então, eu pensava em como atrair clientes, em como buscar o cliente, só que eu tenho um grande defeito, eu não sou uma pessoa que executa. E ela é totalmente o contrário de mim. Então, quando eu vou fazer um trabalho, normalmente eu busco por uma pessoa que ela tem as habilidades que eu não tenho. E por sorte, a pessoa que estava comigo tinha essas habilidades. Pô, Rodrigo, mas eu sou solteiro, eu não tenho uma pessoa que vai me ajudar da maneira como você teve essa sorte. Exatamente, mas você pode procurar alguma pessoa que tenha isso, pode ser um amigo, pode ser um parente, pode ser, sei lá, algum conhecido, pode ser alguma pessoa do network, alguém que já tem uma agência que está ali no início. Então, ou seja, você vai procurar alguém que tem essa habilidade de executar, de ir atrás, e isso vai mudar totalmente o seu jogo. Porque quando nós falamos de vendas, nós falamos de gerar demanda. Lembra a etapa número 2? Vender? Então eu precisava gerar demanda porque eu não tinha capital para poder fazer o tráfego pago. Então, qual que era o caminho que eu fazia? Eu fazia o tráfego pago só para a pessoa conhecer, né, a minha empresa na região. Porém, eu fazia uma estratégia de prospecção ativa, que já é a próxima etapa que eu vou falar para você. Então, para você prospectar alguém, você precisa ter uma cadência de estratégia, ou seja, manter ali um fluxo, uma sequência, né, um ritmo para você poder falar com várias pessoas e gerar às vezes um negócio, 2 negócios ali por dia para fazer reuniões e tentar fechar pelo menos 2, 3 empresas ali por semana. Então você precisa de uma cadência para poder manter esse contato, né, fixo ali, fazer a captação da lista, pegar essa lista, fazer o fluxo de contato, depois que você faz o fluxo de contato, manter a conversa com os potenciais clientes, falar com os interessados, responder quem te deu um retorno, separar essa lista e agendar reunião, fazer a reunião e fazer o fechamento. Então percebe que é uma cadência. Então você precisa sim dedicar uma energia para poder ter esse resultado. Então, dentro da sua empresa, você pode ter uma pessoa que tem essa habilidade. Ou se você tem essa habilidade, você vai precisar de uma pessoa que execute as funções da entrega do serviço, né? A entrega do que você prometeu para a empresa, porque isso é muito importante. Então, quando você promete algo para alguém, execute aquilo, tá? Ela pode não gostar do serviço? Óbvio que pode não gostar do serviço. Todo mundo tem algumas coisas que ela fala, isso eu não gosto, eu não concordo, isso eu acho que é diferente, mas a questão principal é uma só. Se você se comprometeu com alguém, não precisa só do contrato. Cumpra o que você vai fazer. Cumpra o que você se comprometeu com aquela pessoa. Porque tudo isso está atrelado ao seu nome. Tá? Então, óbvio, eu falei aqui, não precisa do contrato. É óbvio que precisa, tá? Porque você cumpre, mas o seu cliente também tem que cumprir. Quem vai atestar isso é o contrato. Então, faça tudo isso bem feito, porque é isso que vai trazer o retorno para você, vai trazer a segurança. Mas tenha pessoas que têm habilidades que você não tem e que são essenciais, principalmente para gerar negócio. Quarto passo, estruturar a minha empresa. Quando eu comecei a minha agência, eu não tinha o CNPJ ME, eu tinha aberto o MEI, só que quando eu comecei a crescer, eu vi que o MEI se tornou um problema. Então, o que eu sugiro? No começo, você pode começar com o MEI? Até pode, mas não tem que ir na de agência, tá? Normalmente você vai colocar ali produtos de informática ou alguma coisa administrativa, e isso já não vai gerar um certo conforto para o seu cliente. Então, o que eu sugiro é abrir um ME. Procura ali uma empresa, uma contabilidade que possa ser uma parceira sua, que possa cobrar um pouco mais barato, né, na hora de fazer a manutenção do seu CNPJ, para que você tenha, pelo menos, todos os padrões corretos para poder abrir a sua empresa, ter segurança, poder emitir nota, fazer todo o passo a passo correto, para que você no futuro não tenha ali um prejuízo por ser um enquadramento que não vai ser o ideal para a sua marca. Uma outra coisa que também é importante, eu abri contas digitais.
e elas são fundamentais para quem não quer pagar taxas. Porém, tem um grande problema nas contas digitais. Elas não te dão benefícios em caso de empréstimo, elas não geram relacionamento com o banco, elas são excepcionais para você fazer Pix, para fazer transações, para gerar boleto, porque você não tem custo com isso. Então você pode fazer isso, mas eu aconselho que depois de um tempo que você já tem a sua empresa, você faça uma conta em algum banco que seja mais tradicional, justamente para ter um relacionamento. E isso parece que é besteira agora. Pô, por que eu vou pagar para um banco? Não. Parece besteira agora, mas lá na frente vai fazer todo sentido, porque tendo relacionamento você pode fazer empréstimo, pode fazer ter resultado com benefícios do governo e uma série de outras coisas que vão ser importantes, tá? Então, basicamente foi isso que nós criamos, foi isso que nós desenvolvemos. O que eu fiz lá no começo? Prospecção ativa pelo celular. Fiz a lista, aprendi a montar a lista, aprendi a trabalhar com tráfego pago, aprendi a atender clientes, aprendi a vender, aprendi a organizar a minha empresa. E tudo isso fez com que eu saísse de um funcionário que ganhava 2.200 por mês, recebia ali um salário fixo, para um empresário que faturava 10 mil reais em 6 meses. Eu tenho certeza absoluta que se você fizer a prospecção todos os dias, se você fizer um produto que possa ser recorrente no online, você vai crescer em 6 meses. Tá? Por quê? Porque isso aconteceu comigo. Então 6 meses é um período mais do que o suficiente para você ter uma renda positiva na internet. Por quê? Porque eu tive esse resultado. Então assim, eu falo com propriedade. Se você for para o e-commerce, 6 meses é um prazo legal para você faturar alto no e-commerce. Se não faturar alto, pelo menos tem um faturamento que vai te gerar uma renda extra. Se você for trabalhar com infoprodutos, também 6 meses, montar o seu curso, montar seu treinamento, montar suas páginas, 6 meses é um período bom para você ter um retorno. Então, no digital, 6 meses, se você trabalhar corretamente, você consegue ter um bom retorno, tá bom? Então, eu espero que você pega esse insight, pega esse case aqui que eu tive, né? Claro que cada pessoa é uma pessoa, cada pensamento, cada pessoa pensa de uma forma diferente, né? Cada cabeça tem sua sentença, mas o foco aqui é te mostrar que eu consegui. E adivinha, não sou melhor do que você não, cara. Eu sou melhor do que você não. Então assim, se eu conseguir, você também consegue. O intuito aqui é ajudar você a entender que eu não sou melhor do que você e conseguir. Então se eu consigo, você também consegue. O que separa a gente de um bom resultado é justamente o esforço que foi feito para que esse resultado tenha sido alcançado. Então, eu espero que a minha história, um pouco da minha história, um pouco do que eu fiz, tenha motivado você a fazer. Tá? E se você quiser entender um pouco mais, se inscreve nesse canal, que eu vou trazer mais dicas, eu vou trazer mais conteúdos para que você esteja sempre atento às novas tendências, às estratégias que a gente utiliza e principalmente vamos trazer conteúdos que vai apoiar muito no seu crescimento digital, tá bom? Todos os cursos que nós temos disponíveis eu vou deixar aqui na descrição, tá, desse vídeo. E se para você fizer sentido, visita lá e entenda um pouco do que a gente está propondo para você. Eu acho que é interessante, tá bom? Nos vemos nos próximos vídeos. Obrigado por estar até aqui e até mais.